Então, como eu falei rapidamente no início, eu pensei num tema para a gente refletir aqui hoje, é uma reflexão que a gente vai fazer, que é uma abordagem um pouco diferente do que a gente, na maioria das vezes, está acostumado a fazer, de um tema que está presente no Evangelho e que eu considero que é uma das principais mensagens das muitas, milhares de mensagens para nós nesse momento de existência, nesse lugar, enfim. Uma das principais mensagens para o ser humano, para as pessoas. Esse tema a gente vai se conduzir e quando chegar ali mais para o final a gente vai perceber. As imagens que vocês viram aqui, como eu comentei, foram feitas pelo telescópio Hubble, telescópio da NASA, né? São imagens reais. Tem dois momentos que é uma montagem, né? Que não é bem uma imagem real, mas é uma montagem. Sai aquele fluxo de luz branca, aquilo ali não é real, e depois aquela pulsação de cor vermelha. Hoje em dia o telescópio Hubble não está mais ativo, né? Foi retirado, e existe um outro que é o James Webb, que é um mais moderno, acho que 2020 ele foi lançado e faz esse tipo de imagem. Essas imagens, como para todo mundo eu acho que causa o mesmo efeito, faz a gente pensar, né? A gente fica pensando nisso que é o universo. E esse tema, ele remete a gente a fazer esse tipo de reflexão. Então, por isso o vídeo introdutório para a gente ter um retorno, digamos assim, né? Voltar a pensar um pouco que isso faz parte do que nós somos. Essa é uma imagem muito parecida daquelas que a gente viu. Nessa imagem a gente consegue ver vários formatos, né, de pontos luminosos. Aqui tem um ponto menor, que pode ser uma estrela muito grande, enfim, e galáxias, né, que é esse tipo de imagem assim. Então essa aqui é uma imagem do universo, né, uma imagem ampla. Essa aqui é uma imagem, agora a gente focou em uma imagem de uma galáxia, né? A nossa Via Láctea é a galáxia onde está o nosso planeta Terra, e o Sistema Solar e diversos outros, né? A gente vai entrar um pouquinho mais dentro dela, e na Via Láctea tem o nosso sistema, né? Você está aqui, né? Nós estamos ali. No meio dessa imensa galáxia, a Via Láctea, tem ali o Sistema Solar, onde nós moramos, né? E um dado interessante, que às vezes a gente se dispersa, a maioria aqui já deve ter ouvido falar nisso, mas na Via Láctea, somente na Via Láctea, que é dos pontos daquela foto anterior ali, podem ter 60 milhões de sistemas solares. Então, só dentro da nossa galáxia pode ter 60 milhões de sistemas parecidos com o nosso. Ou seja, diversos, milhares de sóis. Aí a gente tira uma foto menor, entrando lá dentro do sistema solar, né? Então esse é o nosso sistema solar. Ali estão os 9 planetas, né, os que a gente conhece, os principais, né, do nosso sistema solar. E essa aqui é a primeira foto do planeta Terra tirada fora dele de uma espaçonave. Essa foto foi tirada em 1968 pela... perdão, eu esqueci agora qual dela. Apolo 10, eu acho. 10 ou 11, mas Apolo... 1969. 69? Isso, acho que pela televisão. Pela Apolo 11 ou
10. 11 foi que pousou, mas antes, Essas aí. em 1968, tiveram mais 2 ou 3 voos da Apollo preparando para a Apollo 11. Então pode ser que deve ter sido da Apollo 9. Eu não lembro exatamente qual foi delas, mas enfim, foi a primeira foto tirada lá do espaço do planeta Terra. Né? É lindo, né? Uma imagem muito bonita. Né? O que somos. E aqui, saindo um pouco das imagens, eu vou fazer um resgate aí de alguns conceitos para ajudar a gente a entrar nisso, né? E os filósofos, a filosofia grega, principalmente, é a nossa base, né, de história, de conhecimento enquanto seres humanos modernos, né? E a filosofia traz através de Heráclito, que viveu aí no século V, entre o século IV e 5 antes de Cristo, né? Heráclito, dentro das reflexões dele, ele já sugeria, né, o pensamento para a sociedade moderna, para nós, para aquela sociedade da sua época. Ele falava que, apesar de tudo que a gente já tinha conhecido como ciência, a ciência estava começando ali o seu desenvolvimento, né? Ele refletia sobre isso, que tudo flui e tudo se move no universo. Os filósofos naquela época já traziam esse pensamento de um contexto mais amplo e maior, né? Isso a gente vai elencar com outras coisas mais para frente. E esse flui, essa fluidez, tudo flui num contexto que abraçaria tudo, um contexto físico-químico, enfim, e sempre uma alternância entre choques, entre forças dualísticas, forças contrárias, e isso fazia parte da nossa formação, do que nós somos, né, enquanto humanos. Isso sempre foi um questionamento, uma reflexão da humanidade, né? E ainda na filosofia, Sócrates, o considerado, né, pela maioria das pessoas, o pai da filosofia moderna, tem um termo, Sócrates não, né? Na verdade, os discípulos de Sócrates, porque Sócrates não deixou praticamente nenhum escrito, tudo que se escreveu a partir de Sócrates foram os discípulos dele. E os discípulos de Sócrates criaram esse termo chamado maiêutica, que é o parto das ideias. O que é isso? Sócrates dizia que uma das coisas mais importantes que ele poderia deixar e dar para as pessoas, porque ele vivia nas praças, né, falava por horas e atraía muito a atenção das pessoas, era provocar nas pessoas ideias. Sócrates falava muito com perguntas, né, ele mais perguntava do que respondia, e através dos questionamentos que ele provocava as pessoas a fazer, ele provocava o parto das ideias, quer dizer, ele fazia as pessoas terem ideias para ajudar ele naqueles pensamentos e naqueles questionamentos que ele mesmo fazia da vida. Foi um dos legados de Sócrates, segundo os seus discípulos. E uma coisa interessante, que até o Caro Moacir já trouxe aqui uma vez, em uma das palestras dele, ele comentou sobre esse evento da vida de Sócrates. Sócrates, ele morreu e foi executado, né? Ele foi obrigado a tomar cicuta, era uma das práticas do Império Romano na época. Ele foi condenado porque falava muito nas praças e isso incomodava muito o Império Romano. E ele foi condenado por causa disso, porque falava muito, porque provocava muitas ideias das pessoas e não queriam isso, né? Ele foi condenado à morte por envenenamento, era uma das opções. Só que antes disso ele ficou preso por um período, e nesse período que ele estava preso, ele foi convidado, foi oferecido para ele
inclusive por um dos seguranças lá, enfim, a polícia do Império, a fugir, queriam acobertar e tirar ele dali para ele não tomar o veneno, para ele não ser executado e ele sair de Atenas, né, onde ele vivia. E ele não quis, ele falou, não, eu vou cumprir o meu destino, se é esse o destino que eu tenho que cumprir perante os homens. Ele se recusou. E nos dias finais ali da vida dele, ele se dedicou a fazer reuniões, fazer pequenas palestras no cárcere. E aí ele começou ele já fazia isso, né, dar palestras falando do mundo espiritual, né, falando de um mundo espiritual que estava além do mundo que a gente conhecia, enfim. Então, Sócrates, né, já trabalhava isso. Platão, que foi um discípulo, um dos principais discípulos de Sócrates, né? Platão trabalhou muito a teoria das ideias, que Platão considerava, ele dizia que todas as ideias que nós temos, tudo que a gente constrói, na verdade, tudo que a gente executa, primeiro existe no mundo das ideias. Então, todo produto, para Platão, até o produto tácito mesmo, o produto primeiro é construído com uma ideia, e para isso eu preciso ter algo além do cérebro, dos neurônios, fisicamente, né? Tudo com alusão a algo maior, né? E Platão também trabalhou a questão de espiritualidade e realidade. Ele sugeria que através de algo além do corpo, de forma espiritual, é o que permitia uma imutabilidade e pureza do espírito humano. E aí, indo um pouquinho mais, praticamente ali no mesmo período, né, da história, ainda anticristo, ainda na idade pré-cristã, Lao Tse é um dos principais filósofos, digamos assim, pensadores chineses, que viveu, acredita-se, né, por volta disso, não tem bem uma época certa, não se sabe exatamente quando que Lao Tse viveu, mas acredita que foi aí por volta de 500 do século V a.C. E Lao Tse trabalhava, divulgava, que ele acreditava que cada ser possui um complemento do qual a gente depende para existir. Cada ser humano depende de algo para existir, que é além do corpo e além da capacidade cerebral. E que dentro de si, dentro desse algo a mais, o universo flui continuamente. Então, Lao Tse, lá na China, né, e Heráclito, lá na Grécia, falava mais ou menos a mesma coisa. Tá? O filósofo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, né, ele viveu ali no século XVIII, um dos filósofos alemães muito, muito influentes. Ele tinha uma visão bastante pessimista da realidade, né? Schopenhauer dizia que o mundo era mais o ser humano no mundo era mais uma realização de uma vontade mais animalesca e de representação. Então, o ser humano era, digamos que, representava e agia sob vontade. Ele acreditava que o ser humano era mais... não acreditava muito nessa questão espiritual que Platão, por exemplo, pregava. Que o mundo era mais fenomenal, ou seja, fenômenos naturais, fenômenos físicos, produto de uma cega e insaciável vontade, de uma vontade muito forte, ou seja, o homem seria mais instintivo. Como um contraponto isso aqui, né? Nós temos Pestalozzi, que viveu também no século XVIII, que, evoluindo um pouco, né, bem saindo agora do período medieval e vindo mais para
o século XVIII, mais no nosso mundo, digamos assim. Pestalozzi, ele foi um pedagogo e sociólogo. E esse livro aqui, que eu não vou lembrar o nome, me desculpa, o nome está em alemão, é um nome bem grande. Ele trabalha o conceito de que o ser humano, ele deve ser, e talvez pela complexidade agora sim do ser humano, já no século XVIII, ele sugeria uma interpretação de que nós somos feitos de um estado natural, social e moral, ou seja, nós somos compostos de uma tríade de perspectiva e de comportamento. Nosso comportamento sempre vai se enquadrar, ele sugere isso, né, no estado natural, que seria mais instintivo, o social, que aí a gente está se preocupando em ter esperança com a estrutura de vida social, com representações basicamente, aliás, onde as representações existem, mas não definem o ser humano. E o estado moral é que nós somos obreiros de nós mesmos, a gente constrói o que a gente através da composição desses três compostos, essas três formas da gente se manifestar na sociedade. Pestalozzi, como a maioria aqui sabe, foi um dos mentores de Allan Kardec. Allan Kardec adotou Pestalozzi como um cara para ele seguir e se basear ali na sua formação. Foi um pensador mais sociólogo, digamos assim. Tá? Allan Kardec, que todos aqui, a maioria deve conhecer, que foi o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec estruturou o que hoje é conhecido como o Espiritismo, a doutrina espírita, através do Pentateuco de Allan Kardec. São as 5 obras básicas do Espiritismo, que viveu ali também no século XIX, né? Entre o início do século XIX até o final do século XIX. E no Livro dos Espíritos, uma das obras do Pentateuco de Allan Kardec, do Espiritismo, Allan Kardec pergunta aos espíritos, durante a codificação do Espiritismo, o que é a matéria. E os espíritos respondem, né? É um agente que liga o corpo humano, o ser humano, ao espírito. Então, ele é um agente que faz... na verdade, é um agente que compõe todo o universo e que compõe o corpo físico e que o espírito precisa para sobreviver. E ele pergunta na questão 22, isso, né? E na questão 23 ele pergunta o que é o espírito. E os espíritos respondem: o espírito é o que compõe o universo. Então nós somos compostos de matéria e de espírito, que seria o segundo, que é uma essência, é a energia essencial do ser humano. E além da matéria, nós temos uma energia que é o espírito. E aí na questão 27, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: então, há 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, que é não material? E aí os espíritos respondem: basicamente sim, mas tem um terceiro elemento que forma a tríade do que nós somos, que é o fluido vital. O fluido vital que presente entre esses dois e junto com esses 2 elementos forma a tríade do ser humano, e que podemos chamar assim, que é a essência de Deus. Esse fluido cósmico universal está em tudo. Está em nós, seres humanos, formando essa tríade: espírito, matéria e fluido vital, e está em todos os reinos, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, que somos nós. E aí, saindo um pouco da filosofia, indo um pouco para a ciência,
Essa tela, esse quadro aqui, é um quadro utilizado bastante pela ciência, né, pela medicina, pela biologia, mas utilizado numa palestra do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico, oncologista e espírita. E para a gente refletir um pouco aí sobre essa temática mais física, né, do que nós somos. Então, nós somos compostos disso. Temos 40 cromossomas, exato, não é 45 nem 47, é 46, 30 mil genes, 20 aminoácidos, 20 grupos de aminoácidos, 100 mil proteínas, 3,2 bilhões de pares de bases no nosso DNA, 3,2 bilhões de nucleotídeos, genoma codificador de 2%. Quer dizer, é uma coisa incrível, né? São dados muito interessantes. Isso é o que nós somos fisicamente. Interessante que está aqui em vermelhinho, o genoma codificador do ser humano, ele é 2% de todo o código genético. E ele, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele chama a atenção disso, que é bastante interessante. 98% não define, só 2% do código genético. Aquele código que foi mapeado, eu não lembro agora o ano, não faz muito tempo, deve fazer uns 20 anos mais ou menos, que a gente conseguiu mapear todo o código genético, né? 2% desse código é o que define a gente, nós. Tem 98% disso que o ser humano não sabe para que serve. Ou seja, pode ter tudo isso de evolução genética do ser humano. Isso é o que a ciência diz. Estou só repetindo aqui o que o Dr. Paulo César fala. É bem interessante, né? A biologia molecular humana seria obra do acaso, só uma questão refletiva, né? Sem chance, né? Acho meio difícil. E eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu estou na metade aqui do nosso quadro. E ainda seguindo no que somos em termos físicos, nós somos compostos de 11 sistemas físicos, todos interligados. Esses são os sistemas que compõem o corpo humano, corpo físico, tá? E ali está de azulzinho o sistema endócrino, que eu vou entrar aqui nesse sistema endócrino para a gente fazer um pouco aqui uma analogia, aí sim de um conceito que é o que eu gostaria de trazer aqui mais objetivamente para essa reflexão nossa. O nosso sistema endócrino, ele é composto por 7 glândulas principais, que já foi tema, inclusive, de uma das palestras do Fernando aqui, que é a glândula pineal, a hipófise, que é a glândula pituitária, né? A glândula tireoide, a glândula timo, a glândula suprarrenal, ou renais, o pâncreas e as glândulas reprodutoras. São 7 glândulas principais, tá? Que compõem o sistema endócrino. O nosso sistema endócrino, ele é o responsável por produzir substâncias e as substâncias que garantem o funcionamento e a conexão de todos esses sistemas. E tudo interligado, tudo isso aqui tá ligado, tá? E essas glândulas, elas estão, não necessariamente no mesmo local, digamos assim, de centros de força, que também o Fernando já tratou uma vez em algumas palestras, e a medicina já está reconhecendo muito isso aqui. Isso é uma coisa que é muito trabalhada, esses centros energéticos, né? Em outras culturas, na hinduísta, no hindu principalmente. E essas glândulas, pessoal, elas já têm o domínio bastante avançado, e a medicina já está trabalhando muito
na percepção disso e na medição. Já existem alguns aparelhos, já existem algumas técnicas que percebem que esses centros de força e essas glândulas, elas trabalham junto, elas têm uma reciprocidade. E cada glândula dessa, ela é responsável por sentir campos e tipos de energia que chega ao nosso corpo, comunicar com esses sistemas e ativar, proteger, funcionar ou não. Então é como se esses 7 centros, que são percepções de energia, estivessem funcionando o tempo inteiro, ininterruptamente, em conexão com essas glândulas e, consequentemente, com os sistemas, com esses 11 sistemas que compõem o nosso corpo. Esses campos, que são 7, isso aqui não é a casa, tá? É uma coisa que eu estou trazendo, que algumas linhas de estudo, alguns falam em 3 campos somente, 5 campos que é o mais estudado, que é o mais falado, e outras correntes de estudo falam em 7 campos energéticos, né? E esses 7 campos energéticos, eles afetam, né, no mínimo, né, para dizer o mínimo, esses centros de força e, consequentemente, vai ativar mais ou menos essas glândulas. E como a gente viu, né, isso é medicina, né, essas glândulas vai responder de forma diferente, de acordo com a percepção dessa energia no nosso corpo. Voltando um pouquinho aqui nessa reflexão de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na pergunta 149, Allan Kardec pergunta para os espíritos o que sucede com a alma no instante da morte. E os espíritos respondem: a alma volta para casa, ela volta para o mundo dos espíritos, da onde ela saiu para viver a experiência física. E na pergunta 150, na questão 150, Allan Kardec pergunta se a alma leva alguma coisa desse mundo quando há o desencarne da pessoa. E a resposta dos espíritos é que não, ela não leva nada a não ser sentimentos, lembranças, mas sentimentos que vai durar algum tempo, maior ou menor, de acordo com a experiência humana, de acordo com a experiência que, enquanto encarnado, esse ser humano teve. Então, esses sentimentos, que pode ser sentimento de sofrimento, causado por apego, sentimento de saudade apenas, sentimento de amor, muito grande também, causado por um apego, maior ou menor, que pode ter esses sentimentos por um tempo, pode demorar, menos ou mais de acordo com o desprendimento que o espírito vai ter dessa vida momentânea, né? E ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz algumas perguntas: em que sentido se deve da vida eterna, e se a alma passa então por muitas existências, e sim, a vida eterna é do espírito. O espírito tem vida eterna enquanto espírito, e sim, o espírito tem diversas centenas e talvez milhares de experiências de encarnatórias, então, vários momentos de vivência no corpo. Através do médium Exílio Mais, o espírito denominado como Ramatiz, ele nessa obra chamada Fisiologia da Alma, que eu tive o prazer, a oportunidade de adquirir aqui nessa mesinha, ele diz que o médium pergunta para o espírito: a humanidade ainda está longe de se ver livre do câncer, que é uma das coisas, né, que tanto acomete o ser humano, dos males.
E o Espírito responde que a inquietação mental e a insatisfação mais do campo material, né, de desejo, de posse, de apego material, a angústia que isso causa, a excitação emotiva que essa angústia causa, fomentam as frequências cancerígenas. Frequências nesses campos energéticos que afetam nossas glândulas e o sistema endócrino e todo o sistema endócrino que está ligado a todos os outros 11 sistemas. O que somos? Esse conjunto de sistemas fantasticamente engenhado, perfeito de certa maneira, mas muito sutil e muito suscetível a essas mudanças energéticas. Uma escritora, a Jacqueline Stein Henderson, e essas duas obras, uma da escritora americana Jacqueline Henderson e do Frei Ugolino Bach. Alguém já ouviu falar do Frei Ugolino Bach aqui de Santa Catarina? Tem um livro dele. Esse aqui, dona? Essas duas obras mencionam uma terapia que está sendo bastante estudada hoje em dia, está sendo levado mais a sério, graças a Deus. Trata do uso da manipulação da bioenergia corporal, fluido universal, que o Livro dos Espíritos cita como o terceiro elemento que compõe o ser humano, a manipulação dessa energia que está presente nos corpos, no nosso corpo, através da imposição das mãos. Um passe que a gente faz aqui, né, um exemplo disso. E esse trabalho, ele, através do acesso, né, e através da mente, mas do magnetismo, que é explicado um pouco numa das obras do Pentateuco de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Através desse trabalho, dessa manipulação, desse acesso a essa energia, nesses 7 campos energéticos que nós possuímos, é possível rearranjar, é possível ajudar esses campos a se harmonizar, e através disso tem, inclusive no grupo foi divulgado, não sei quem colocou ali no grupo aqui da casa, uma matéria sobre isso, né? Sobre um trabalho científico que foi publicado recentemente sobre o eletromagnetismo e o trabalho disso com essas terapias. É muito interessante. E o Frei Ugolino, ele fala nessa obra, A Cura, a Imposição das Mãos, que a vontade cria o campo, ou seja, a vontade, a minha consciência e a minha intenção cria o campo. O campo cria a possibilidade e o equilíbrio cria a capacidade. Essa capacidade da gente fazer isso, apesar de no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de João, está escrito que isso é inato, que todo ser humano tem essa energia. E com a vontade, com a intenção, a gente transforma isso, faz uma conexão da energia que tem na minha mão e do teu corpo, que é a mesma, e se dependendo da vibração que tiver ali, isso realiza curas. Isso é científico, não é mais só paranormal. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso eu antecipei um pouquinho, isso está escrito lá, né? Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, e pela fé ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então no Evangelho de João, né, 14:12, está escrito, por exemplo, né, quando Jesus, se dirigindo aos apóstolos e às pessoas, dizia, né, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores.
A vontade cria o campo. Eu vou acelerar um pouquinho aqui devido ao nosso tempo. Carl Jung foi um dos psicólogos, pai da psicologia, considerado, né, pela maioria das pessoas como o pai da psicologia moderna. E ele dizia que ele postulou, né, uma das principais obras dele, um processo chamado individuação, que é a importância de nós termos e encarar a necessidade de trabalhar nós mesmos como elemento importante de um conjunto, mas de eu sentir e procurar entender a minha individuação, para que seja possível, mesmo fazendo parte de um coletivo enorme, e aí ele traz o conceito de inconsciente coletivo, da gente não viver dentro de um coletivo muito grande sem perceber a nossa essência, sem perceber a nossa importância como indivíduo. Ele chama isso de individuação, né? E que o sentimento de culpa e antagonicamente a capacidade de cura de nós mesmos depende dessa individuação e de não viver somente como ali um inconsciente coletivo, sem saber para onde que eu vou, o que eu quero, como objetivo de vida, enfim. E aí a sincronicidade, que são o que vai acontecer a partir disso, né? Se eu conseguir perceber e me importar com essa individuação. Zenão de Sítio foi um filósofo também da era pré-cristã, né, que falava que o universo, na visão dele, é Deus, uma entidade divina racional, onde todas as partes nós pertencemos a um todo comum, né? Fenelon, que foi que também passa, né, tem algumas participações e manifestações no Evangelho segundo o Espiritismo, foi um padre, digamos assim, era um pouco mais que isso, ele chegou a bispo, né, ali durante o reinado de São Luís XIV, acho que é isso, Luís XIV, e ele dizia que não contamos suficientemente com o mestre interior, que é o Espírito, e que na verdade é quem faz tudo em nós. E infelizmente assim é a nossa cegueira, agimos como se estivéssemos só nesse santuário, quando bem ao contrário, Deus está tão intimamente às vezes em nós, mais do que nós mesmos. E aí não dá para entrar muito nesse pensamento, eu peço desculpa a vocês que o nosso tempo está reduzido, mas o que ele quer dizer com isso é que esse conceito de Jung é muito importante de eu me perceber como indivíduo e procurar me conhecer, para que eu não tenha essa desconexão, né, que Fenelon fala. Então, às vezes, Deus, que é esse fluido cósmico universal e a consciência, está mais presente em mim do que eu. Como assim? Se eu não souber o que eu sou, o que eu quero, para onde eu quero ir e o que eu quero seguir. É mais ou menos uma metáfora ali que Fenelon usa, mas ele quer dizer isso. Epiteto foi um outro filósofo importante. Ele dizia que o caminho para o homem ser livre é o desprezo pelas coisas que não dependem dele. Ele quer dizer que tudo que eu não dependo disso, a capacidade que eu teria de seguir a minha vida se eu tivesse que me abrir mão disso tudo, seria essa capacidade. Não quer dizer que o material faz mal, não é isso, né? Que capacidade que eu teria e continuaria sabendo o que eu quero se eu tivesse que não ser provido de nada daquilo. E Sêneca, que é um outro filósofo importante dessa época, aí os três últimos aqui que eu mencionei, é da corrente filosófica do estoicismo, está na moda agora falar estoicismo, enfim, que é a corrente filosófica que diz sobre isso, né? A importância do desapego, a capacidade que eu tenho de ter o conceito de individuação de Carl Jung, a importância de fazer parte de um conjunto, mas não ser um mero
pedaço de um inconsciente coletivo e ter a capacidade de não depender do material, enfim, daquilo que não depende de mim e do que eu não dependo. E ele dizia, essa frase aqui já para fechar um pouco a nossa reflexão, que um homem é tão miserável quanto o que ele imagina ser. Ou seja, o que nós somos depende muito da minha vontade, daquilo que eu penso que eu posso ser. E essa reflexão da questão biológica, do que nós podemos fazer, compõe o que nós somos. Então tem um contexto espiritual que é imutável. Nós não vamos mudar isso. Isso é a imutabilidade que Platão mencionava. Agora, em que velocidade eu ando nesse processo, que define o que eu sou agora, o que eu estou nesse momento? Porque uma coisa é o que nós somos. Nós somos espíritos imortais. Não interessa o grau de amadurecimento que eu tenho nisso, não interessa se eu acredito nisso, vai continuar sendo. A gente vai passar e vai continuar sendo. Nós somos espíritos imortais, evolutivos, continuamente, inexoravelmente, ou seja, não interessa o que eu penso, vai continuar sendo assim. Mas o que nós somos hoje depende do que eu faço e do que eu acredito hoje, e define também o quanto eu vou ter de oportunidade, por quanto tempo eu vou ter de oportunidade, por exemplo, nesse corpo físico e nas oportunidades que eu acesso agora, a forma como eu trato esse corpo, esses campos e toda essa complexidade que a gente viu aqui. E por último, eu quero trazer como uma reflexão, um ator como ser humano, uma figura que a maioria das pessoas que não faz parte da ciência, como eu, não faço parte das ciências aplicadas, né? Sou das ciências sociais, que não conhecia e conheceu recentemente esse camarada aqui. Stephen Hawking foi um cientista britânico. Ele viveu ali entre 1942 e 2018. E quando ele tinha 21 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença que afetava o cérebro, o lado do cérebro. E disseram para ele que ele tinha 21 anos do diagnóstico. Disseram para ele que ele provavelmente teria 2 anos de vida a partir dali. E com muitas dificuldades. Quando ele recebeu esse diagnóstico, ele estava na universidade preparando a tese de doutorado dele, né? Porque lá eles começam, naquela época, né? O pessoal que tinha essa habilidades para exatas começava a estudar muito cedo e tudo ia muito rápido, né? Em 3 anos ele estudou, fez faculdade de... Ele era um astrofísico, e aí ele ia apresentar a tese de doutorado dele. Aí ele teve o diagnóstico. Aí ele desistiu da vida. Durante esse processo, antes dele obter o diagnóstico, naquele último ano, ele tinha conhecido aquela pessoa que seria a esposa dele. Mas menos de um ano que eles estavam ali, no período de conhecendo e em namoro, e se apaixonou, ele recebeu o diagnóstico. Então tinha pouco tempo que eles se conheciam, era mais ou menos da mesma idade. Ela também, a Jane, não lembro agora o sobrenome dela, de solteiro, perdão. Ela também estudava e também estava preparando a tese de doutorado dela, que era na área de artes, se não me engano. E aí ele recebeu aquela notícia, entrou em depressão, quis desistir de tudo, se enclausurou no quarto e pediu para ela sair da vida dele. Ele falou: sai da minha vida, porque eu não posso te oferecer nenhum futuro. Minha vida vai ser difícil e tal. E aí ela se recusou. Eu coloquei já todas as imagens aqui e ela disse: não, se você vai ter só 2 anos de vida, então vamos lá, eu vou viver esses 2 anos contigo.
E aí ele começou a ter dificuldades para andar, e aí a doença começou a afetar ele e tudo mais. E ela ali, né? E aí eles viveram, ele viveu até 2018, tiveram 3 filhos. Ele logo depois, eu não vou precisar agora aqui quanto tempo, mas foi bem rápido. Acho que em 1 ou 2 anos ele teve que andar, depender da cadeira de rodas, e vivia naquela cadeira de rodas, e dependia dela, da esposa dele, a Jane, para tudo. Aí chegou uma etapa da vida que nem ela mais conseguia, né? Enfim, aliás, ela também estudava, ela também fez doutorado, e teve que contratar a babá, aquela coisa toda, né? A vida dele foi assim. Só que ele viveu até 2018. Ele viveu 60 anos de idade. Isso é o que nós somos. Isso é o que nós podemos ser. E eu trago esse exemplo aqui de um cientista que era ateu, declarava que era, porque para mim é um exemplo. Desculpa. É um pouco emocionante. É um exemplo dessa mensagem que eu acho que é uma das principais do Evangelho. Nós vimos o que nós podemos ser e o que nós temos de capacidade se nós acreditamos no que nós somos, aceitamos o que nós somos e acreditarmos no que nós podemos. A gente viu no início e todas aquelas imagens, e quando a gente olha para o universo e olha para o planeta e tudo que está acontecendo, muitas vezes a gente se considera muito pequeno. A gente olha, mas a gente é muito pequeno. E a gente vai estudar e a gente, nossa, eu sou menor ainda do que eu imaginava. E dá a impressão que nós não temos capacidade. Mas isso não é verdade. Isso não é real. E Carl Jung sugere a gente ter consciência da individuação e da sincronicidade é por conta disso. Nós somos capazes de curar, nós somos capazes de influenciar e de interagir um na vida do outro, porque nós não somos meros nem seres humanos e nem meros espíritos. Nós somos partículas, às vezes parecendo ínfimas, de um todo grandioso. Nós somos partículas de Deus. Esse fluido cósmico que tem dentro da gente é o que faz essa energia vibrar, é o que faz essa energia transmitir de um corpo para o outro, é o que faz esses corpos se interagirem. E esse exemplo que eu trago aqui é porque o exemplo dessa mulher, quando propõe a fazer isso junto com esse homem, e tudo que ele descobre depois disso, muitas dessas fotos e dessas imagens que nós vimos, a gente viu graças a trabalhos dele, senão talvez a gente não estaria vendo aqui hoje. É uma prova de que não importa nem mesmo se o cara é ateu. O que ele fez é porque ele teve fé. Ele viveu 60 anos e não 2. Foi porque ele teve fé. Deus não está nem aí se o cara é ateu. Ele é essa partícula. Ele faz parte disso. Mas ele fez. E o que nós somos depende disso. Ele fez tudo isso e viveu todo esse tempo porque ele acreditou, porque ele teve fé e porque ele atraiu desde lá atrás alguém para chegar lá com ele. E isso, para mim, na minha opinião, é o que nós somos, o que nós podemos ser. Eternos, partículas de luz e trevas, as trevas que temos que trabalhar
conhecer, desbravar e transformar-nos. E somos jardineiros de nós mesmos, como dizia Fenelon e Pestalozzi. Então, muito obrigado. Essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Desculpa, eu excedi um pouco o tempo. E que assim seja. Obrigado. Pessoal, vamos então fazer uma oração de fechamento. Convido todos a relaxar um pouco, fechar os olhos físicos e olhar com os olhos da alma para dentro de nós e tentar buscar uma imagem de nós nessa concepção divina, de nós, partículas de Deus. Olhando para dentro, agradeçamos a oportunidade de estar aqui agora. Agradeçamos a oportunidade de pensar, de refletir, a oportunidade de repensarmos que, apesar de todo o caos, apesar de toda a desordem aparente, sempre houve forças de transformação e de mudança, e sempre haverá. Agradeçamos a Deus, ao Cristo, aos Espíritos protetores dessa casa, por termos a oportunidade de vir até aqui hoje. De participar dessa energia. E agradeçamos a oportunidade que temos de repensar o que somos e o que podemos ser. O que podemos fazer para melhorar o nosso entorno e nos melhorar através do próximo. Um dos grandes mandamentos do Evangelho. Agradeçamos por tudo e por todos, e que possamos seguir em paz, iniciar um novo dia, uma nova semana, e seguir mais conscientes da nossa divindade enquanto seres humanos e partículas desse todo e de Deus. Gratidão, que assim seja. Então agradecemos ao nosso irmão Gelson por sua